1 Coríntios capítulo 6. Irmãos, o que vocês vão ler agora é algo que eu quero que vocês vejam. Não fala com ninguém, não conversa. É só você e Jesus. Para que não saia da sua cabeça o que você está compreendendo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Olha o que diz ali. Marque com uma caneta, eu vejo muita gente marcando, isso é importantíssimo. Olha o que diz ali, prestando atenção. Vamos ler? Ou não sabeis que o nosso corpo é o quê? O quê, queridos? Santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Não sois de vós mesmos. Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Volta uma página em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, verso 17. Olha o que diz aqui, meninos e meninas, presta atenção. Gente, é uma coisa muito séria que vocês vão ler agora. 1 Coríntios 3, verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus... O que é o santuário de Deus? Se alguém destruir o santuário de Deus, o que está escrito aí? Pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Se eu parasse aqui hoje, só com esse texto bíblico, você iria para casa com o que na sua cabeça? Que nós não devemos destruir o nosso corpo. Por quê? Ele é santo. E por que mais? Ele é o templo do Espírito Santo. E por que mais? Porque ele habita em nós. E também porque Deus vai nos destruir se a gente destruir o santuário. Está escrito aí ou não? Queridos, olha que coisa séria. Eu queria que vocês percebessem aonde esses textos vão nos levar. Que coisa impressionante é você entender que você é o templo do Espírito Santo, que nós somos o templo do Espírito Santo e que sem o Espírito Santo você não consegue ser salvo. Há alguém que sem o Espírito Santo vai ser salvo? Então, como que uma pessoa pode chegar ao céu sem o Espírito Santo? O que ela deve fazer para ter o Espírito Santo? A primeira coisa que aprendemos ali é não destruir o templo. É ou não é? Como que a gente destrói o templo do Espírito Santo? Comendo comida errada. Você falou aqui alguma coisa. Como? Prostituição. O que mais? Intemperança. O que é intemperança, queridos? Quando se fala em intemperança, se pensa em não comer carne. Sabe o que é intemperança? É não dormir às horas certas. É não ter confiança em Deus. É não beber água suficiente. É não fazer exercício físico. É não cuidar de manter tranquilidade, vida, aqueles detalhes do fruto do Espírito. E também comer direito. Não é uma série de coisas? Mas vocês sabem por que nós não conseguimos fazer essas outras coisas? Exercício físico, beber água, manter confiança em Deus, ter cuidado. Sabe por que não? Porque comemos errado. Nós somos o que comemos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu posso fazer essa pregação de duas maneiras. Usando a ciência, o que a ciência diz hoje, ou usando a Bíblia. As duas chegaram à mesma conclusão. E eu vou fazer uma pergunta para você. Se não fosse para acreditar nas leis de saúde, para que Deus daria elas? Se não fosse para cumprir, para obedecer as leis de saúde que Deus deu para qual igreja? Então para que Deus daria, se não fosse para obedecer? Abra sua Bíblia em Gênesis. Vamos ver qual era o plano original de Deus. E que era, no princípio, este plano de Deus. Como o Espírito Santo pode habitar em alguém? Gênesis capítulo 1. Adão era completamente cheio do Espírito Santo ou não? Era, não era? Era sim, gente. Olha, toda vez que Deus dá uma missão para alguém, quando ele tem uma missão muito especial para alguém, a primeira coisa que ele fala para essa pessoa é o quê?
Não sabe? Fala do cardápio dela. Toda vez que Deus chamou alguém para uma missão especial, ele falou, teu cardápio vai ser tal. Sabe por quê? Porque ele sabe que a pessoa é o que come. Se a pessoa comer só o que quiser, ela não tem condição de fazer o trabalho especial que Deus pediu. Ela tem que comer o que Deus prescreveu. Gênesis 1. Vamos ver o que Deus disse para Adão. Adão ia ser o pai de toda a raça, né? Gênesis 1, verso 28 e 29. Vamos ler todo mundo juntos. Tem alguém ainda que falta achar? Lembra que é Deus falando com você. Eu vou ler, ó. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus estava casando Adão e Eva, não estava? Aqui é o casamento. Falou, frutificai, multiplicai-vos. Aqui ele está casando eles. Agora veja o 29. E disse Deus ainda, tenho-vos dado todo o quê? Ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, isto vos será para mantimento. Põe o dedo aí que você vai continuar lendo. Qual foi a alimentação original que Deus deu para Adão? Frutas, não foi verduras ainda, foi frutas e cereais. Ele mandou comer isso. Por acaso Deus errou em alguma coisa? Aqui está faltando algumas coisas que a gente come hoje, não está? O que está faltando nessa alimentação aí dos que a gente come hoje? Carne, leite e verduras, não é? Eu vou fazer uma pergunta séria para vocês. Aonde nós queremos ir? Qual é o alvo da igreja adventista, do povo que está dentro dessa igreja e de você que está sentado aí nesse banco? Você está querendo ir para onde? As pessoas que forem para o céu vão ter que voltar para a original do jeito que Adão era ou não? Vai ser daquele jeito lá no céu? Que comida nós vamos comer no céu? Frutas e cereais. Eu vou fazer uma pergunta muito grave agora. Se alguém não gosta disso, o que você vai fazer no céu? O que você vai comer lá? Hein, meus queridos? Se você não gosta disso, tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo, quando habita em alguém, ou o Espírito Santo come carne? Responde para mim. Ou o Espírito Santo bebe? Ou o Espírito Santo se alimenta do que não presta? Imagina ele bebendo um litro de Coca-Cola. Consegue imaginar isso, queridos? Você entende como nós estamos distantes do que deveríamos estar? Distantes mesmo. Se nós somos o povo que Deus vai vir buscar para morar com Ele, você acha que de um dia para o outro você vai dizer assim, Jesus vai vir aqui, vai fazer um milagre. Tum! De hoje em diante você não vai mais gostar disso, não vai mais gostar daquilo, não gosta mais daquilo outro. Você acha que Deus vai fazer isso com você? Não, não vai. Se você não mudar agora, você não vai para o céu. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Se você não mudar seu gosto, você não mudar sua atitude, não mudar suas inclinações, não mudar os pecados, não... Vem cá, alguém pode ir para o céu adulterando? Alguém pode ir para o céu roubando, mentindo, estuprando, se drogando? Por que a gente acha que alguém pode ir para o céu comendo errado? Agora, a segunda pergunta. A primeira que eu fiz foi, se você não gosta desse alimento, como que você acha que vai gostar da comida do céu? A segunda pergunta que eu vou fazer. Deus mudou de ideia com relação à alimentação que ele deu para Adão? Não. Agora veja, depois do pecado, que Deus incluiu uma coisinha mais na alimentação de Adão. Vai lá em Gênesis 3. Depois do pecado, que Adão tinha pecado, gente. Agora veja bem isso daqui que eu preciso lhe explicar. Gênesis 3, verso 17 e 18. Queridos, em nome de Jesus, prestem bastante atenção com o coração bem aberto. Porque o que eu vou dizer para vocês vai esclarecer um monte de coisa para o pessoal nunca mais brigar sobre esse assunto. Tá bom? Olha o que diz aqui. Ao homem disse, porque destes ouvidos à voz da tua mulher e comesse da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos e o quê? E comerás?
Opa! Aqui Deus colocou as folhas, as verduras aqui. Sabe por que Deus colocou as verduras agora, depois do pecado? Queridos, depois do pecado, tudo haveria de morrer. Ia começar a aparecer os micróbios, os bichos, as doenças. As folhas, as verduras existem para tirar a doença. Vocês sabiam disso? Quando nós comemos um pé de alface, quando nós comemos um agrião, quando comemos qualquer coisa que é verde, ela entra dentro do nosso organismo e tira para fora a doença. Simples assim. É para isso que servem as verduras. Por isso Deus acrescentou a verdura depois do pecado, entendeu? Ele mandou o homem comer alguma carne? Agora leia Gênesis 1, verso 30. Vê o que os animais comiam. Por favor. Gênesis 1, verso 30. Por favor, em nome de Jesus. Vamos ver o que os animais comiam. Eu vou ler com vocês. E a todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim se foi. Queridos, o que os animais comiam? O que o leão comia? O leão comia o quê? O que era que o rinoceronte comia? O macaco? O boi? Não tinha nenhum que comia carne. Nenhum animal comia um ao outro, sabia? Nenhum animal saía correndo atrás do outro para matar, para comer. Não existia isso. E este é o plano de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por acaso, durante o tempo em que Adão e Eva viveram nessa terra, Adão viveu 930 anos. Assim, agora eu preciso muito da compreensão de vocês para entender essa parte aqui, ó. Prestem atenção agora. Assim que Jesus veio aqui na terra e deu para Adão a oportunidade de se salvar, entrou em cena alguém que se disse que era o dono desse planeta. Quem que era ele? Sabe o que Satanás fez? Ele fez de tudo, daquele dia em diante, gente, do dia que Adão pecou em diante. Começou 2 reinos aqui na terra. Um reino do assim diz o Senhor e um reino do assim eu penso. O reino do assim diz o Senhor aceitava tudo que Deus dizia. O reino do assim eu penso aceitava tudo que Satanás dizia. Entendeu? Aceitava o que ia na própria cabeça. Eu acho que é assim. Eu estou ouvindo isso, mas eu acho que é assim. Entendeu? O povo do assim diz o Senhor não consulta a sua cabeça. Acredita no que Deus falou e acabou. Não consulta seu coração, não consulta seu gosto. Mas o povo do assim eu penso diz, vamos ver o que eu gosto mais. Queridos, Satanás tem uma torta na mão, um bolo. Cheio de pedaços, cada um com gosto diferente. Ele chega para você e fala, o que você gosta mais? Você fala, morango. Eu tenho um aqui para você, toma. E você? Ah, eu já gosto de limão. Tá bom, eu tenho também. O que você gosta? Banana. Tá bom, eu tenho banana. O que você gosta? Eu gosto de melancia. Toma. Ele tem para cada um gosto. Só que Deus não serve o gosto da pessoa. Ele fala, é o dele ou nenhum. É ou não é? É assim ou não é? Portanto, irmãos, a coisa é mais séria do que você pensa. Qual foi a original alimentação que Deus deu para Adão? Qual deve ser o seu alvo? Aonde você deve olhar? Para gente que era vitoriosa ou para gente que era fracassada? Ok, então agora vamos um pouquinho para frente. Quando os homens começaram a se multiplicar na terra, crescendo gente, se multiplicou aqueles homens altões, grandes, poderosos. Abre a sua Bíblia em Gênesis 6. Rapidinho. Dá uma olhadinha o que aconteceu no mundo. Havia 2 grupos de pessoas aqui na terra. O que seguia o assim diz o Senhor e o que o seguia assim eu penso. Lembra? Irmão, o que seguia o assim diz o Senhor eram chamados de filhos de Deus. Os que seguiam assim eu penso eram chamados filhos dos homens. Eram os descendentes de Caim. Leia isso aí na Bíblia agora, Gênesis 6. O que diz em Gênesis 6? Presta bem atenção que agora vai abrir sua mente. Como os homens começaram a se multiplicar na terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Gente, eu acabei de explicar. Quem que eram os filhos de Deus? Os da descendência de Abel, que seguiam o quê? Assim diz o? E quem que eram os filhos dos homens? Que seguiam o quê? Assim eu penso. Agora, Deus falou, não, eu não quero que vocês se casem entre si. Eu não quero. Por que Deus não queria que eles se casassem entre si?
que tivessem relação sexual e se casassem. Os filhos de Caim tinham que ficar para lá. E os filhos de Abel tinham que ficar para cá. Os filhos de Adão, não de Abel. Abel tinha morrido. Os filhos de Abel tinham que ficar para cá. Entendeu? Por quê? Agora vem uma coisa horripilante que você precisa entender. Hoje eu não tenho tempo de mostrar todos os textos da irmã White, mas eu tenho todos eles e dou para vocês. Eu vou dar para aquela irmã e aquela irmã distribuir para todo mundo. Tá bom, irmã? Então, eu não tenho como ler tudo. Eu vou te deixar de uns 3 ou 4, porque é muito extenso que a gente tem que ler. Mas olha aqui. Assim que Satanás começou, desde o primeiro dia que Adão pecou, aqui na terra, ele começou a tentar entender no ser humano como é que ele faria para entrar dentro do ser humano. Quem já ouviu falar de mediunidade? Todo mundo. Mediunidade é um negócio que todo mundo já ouviu falar. Mas você sabe como é que acontece a mediunidade? Como é que Satanás entra dentro de alguém? Se nós não temos um buraco dentro de nós para ninguém entrar. Como é que é isso? Queridos, Satanás começou a estudar o ser humano. E ele ficava observando. Aliás, Satanás é o maior psicólogo que existe. Ele é o maior botânico que existe. Ele é o maior zoólogo que existe. Ele fica olhando você. Ele não sabe ler o que vai na sua cabeça. Mas ele fica te observando assim, ó. Observa seus atos. Aí quando você está sozinho... Tá andando na rua, presta bem atenção nisso aqui, ó. Tá andando na rua, anda normal, que de repente você vê um outdoor, para e olha. Quem viu isso daí que você viu? Além de você. Deus e... Aí sabe o que Satanás faz? Marca lá no caderninho. A queda dele, ó. Ele tem uma queda para isso aí, ó. Aí você está sentado lá no dentista e pega uma revista, começa a ler uma revista. Passa a página de esporte, você nem liga. Passa a página de política, você nem liga. Chega na página do carnaval, uau, e olha para o lado e observa. Quem viu isso? Você pensa que ninguém viu, mas Satanás marca todos os detalhes da tua vida. Tudo. Sabe para quê? Para estraçalhar com você. Quando você começa a querer fazer alguma coisa boa para Jesus, quando você começa a querer cantar para Deus, fazer as coisas boas para Deus, querer encher a sua vida de bênçãos e mudar de vida, ele fala, epa, esse daí está me causando problema. Isso aí vai me causar problema logo, logo. Porque todo mundo que permite que Deus trabalhe nele causa problema para o reino do inimigo. Sabia, queridos? Satanás começa a ter medo dessa pessoa. Aí ele pega e fala assim, gente, ele chama os demônios dele, me traz aí o livro dela. Aí ele pega o livro lá e olha, Maísa Dias Ribeiro. Eu não quero saber só dela, quero saber quem era a mãe dela e o pai dela. Quero saber também a avó e o avô, para saber o que ela tem de tendência nela. Aí começa a olhar, o pai gostava disso, a mãe disso, então ela tem queda para isso. E ela, quais são os problemas? Dia tal ela fez tal coisa, dia tal, ele começa assim. Gente, você sabe desde quando que ele faz isso? Desde lá do início. E ele vem observando. Agora eu quero que você abra bem seu ouvido, bem grandão. Abre bem agora para o que eu vou dizer. Que é estarrecedor. Satanás, no desejo de ser Deus, ele pensava, Deus tem anjos, eu tenho também. Ele não tinha anjos? Deus tem um mundo, eu tenho também um mundo. Deus tem filhos, eu tenho também. Porque a Bíblia diz que Satanás tem filhos. Você sabia que a Bíblia diz isso? Você quer ler isso na Bíblia? Vai lá em 1 João. Vai lá em 1 João que você vai tomar um susto agora. 1 João, correndo, rapidinho. 1 João é lá pertinho de Apocalipse. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 João. Olha que coisa séria, você precisa ver isso. Porque isso vai esclarecer a sua mente a respeito de algumas coisas. 1 João, capítulo 3. Verso 9 em diante. Todo mundo achou? Queridos, há alguém que não achou? É importante você saber isso que você vai ler agora. 1 João capítulo 3, verso 9. Eu vou ler agora. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Uau! Agora continua lendo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não é de Deus, nem aquele que ama seu irmão. Queridos, olha bem para mim aqui, meus irmãos e amigos. Olha bem o que eu vou dizer. No sábado de manhã você entregou os pecados para Jesus. Aí diz que os filhos de Deus não continuam na prática do pecado. E você tem que conseguir força. Tem que entender por que é que você cai de novo. E tem que jogar fora as desgraças que faz você cair. Está entendendo?
Já pensou se a gente descobre isso? Começa a sua vida a se tornar poderosa. Se você descobre o que te atrapalha, começa a sua vida a mudar. E você se transforma, não num pigmeu espiritual, mas num poderoso para Jesus Cristo. E é isso que Jesus quer para você, queridos. Você é filho de Deus. Você não é filho do diabo. Não pode continuar pecando, entendeu? Então por que a gente peca? Agora, olhe bem. Quando Satanás se viu, eu tenho um mundo, Deus também tem. Eu tenho filhos, ele também tem. Eu tenho anjos, ele também tem. E agora eu vou arrumar um jeito de criar. Ele não conseguia criar. Aí sabe o que foi que ele fez? Alguém já ouviu falar da palavra amalgamar? Ninguém, né? Queridos, agora eu vou ensinar o que é amalgamar. Amalgamar é pegar o gen. Sabe o que é gen? Gen é algo que tem dentro da nossa célula. Nós recebemos estes genes do pai e da mãe. Por isso que a gente nasce metade da mãe e metade do pai. São metade dos genes nossos é da mãe e metade é do pai. Entendeu? Aí forma um grupinho para nós. Um dia, quando a gente for ter um filho, vai ser metade nosso, metade do marido. Fica lá aqueles 36 pares do nosso filho. Entendeu? Agora, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Satanás sabe que no gen está toda a informação do que a gente é. Lá no gen está escrito o tipo de cabelo, cor do olho, o tipo de pele, a altura que a gente vai ter. Está tudo escrito lá dentro da nossa célula. Coisa mais bonita. A gente já vem tudo marcadinho assim, tudo seladinho lá dentro da célula. Olha como Deus é sábio. Aí Satanás pegava o gen de um animal, junto com o gen de outro animal e criava um monstro. Ele não estava criando nada, ele estava pegando coisa que já existia e misturando. Isso chama amalgamar. Ele fez isso com as plantas também. Pegou um gen de uma planta com outra planta e deu a planta carnívora, deu a planta que hoje é droga. E ele fez isso com seres humanos também, queridos. Por isso que nasce gente torta. Você vai entender uma coisa horripilante agora. Satanás fez isso até o dilúvio. Quando chegou no dilúvio, quem já ouviu falar de dinossauros aqui? Alguma vez você já se perguntou por que os dinossauros não entraram na arca? Por que os dinossauros não entraram na arca? Porque eram muito grandes? Mas vem cá, os animais não comiam um ao outro, os animais que Deus criou não comiam um ao outro. Não eram de Deus. Quem criou os dinossauros, gente, não é que ele criou, ele amalgamou os seres. Sabia disso? Ele amalgamou. E então aqueles animais imensos, horríveis, que comiam um ao outro, que não foi Deus que criou, não entrou na arca. Na arca só entrou o que ele criou. E Deus só preservou o que ele criou. Agora você vai ficar pasmo. Quando chegou na época do dilúvio, Deus podou Satanás, falou, daqui em diante você não vai mais. Você não vai mais fazer esse tipo de coisa. Amalgamar seres. Sabe o que Satanás fez? Eu não vou mais amalgamar. Mas eu vou fazer pior. Gente, presta atenção que desgraça. Assim que aconteceu o dilúvio, aquela quantidade imensa, imensa de água cobriu tudo. Para onde foram as frutas e os cereais que o homem comia? Abra sua Bíblia em Gênesis 9. Todo mundo lê até uma parte de Gênesis 9. Ninguém lê o resto. Você está vendo que eu estou levando você parte por parte, pedacinho por pedacinho, né? Para que você possa entender. Abra sua Bíblia em Gênesis 9. E você vai ver aqui uma coisa, o que aconteceu depois do dilúvio. O que foi que Deus falou? Todo mundo achou? Amém. Amém. Então leia aqui junto comigo, eu vou ler e você me acompanha. Para entender o que Deus quer dizer para você. Ó. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Agora veja o verso 2. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, todas as aves do céu. Você viu que os animais iam começar a ter medo do homem daqui em diante? Até então eles não comiam ao outro, nem a gente. Eles não comiam seres humanos. Eles comiam o quê? Erva do? Agora presta atenção. Sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Agora veja o verso 3. Tudo que se move e vive será para vosso mantimento. Assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. Por que Deus não falou assim como vos dei as frutas, vos dou agora?
Por que Deus está citando as ervas verdes, aquela que ele deu depois do pecado? Porque agora ele está comentando de coisas depois do pecado. O que Deus fez antes do pecado, ele tem que se ajustar à situação depois do pecado, entendeu? Nunca Deus planejou que a gente morasse da maneira como a gente mora, assim, desse jeito, tendo igreja. Você sabia que Deus nunca fez planos para a gente ter igreja? A gente deveria fazer culto para Deus nas matas, nas montanhas? E por que Deus mandou a gente construir igreja? Porque é a realidade do mundo hoje. Você sabia que o Deus criou o ser humano sem roupa? Por que a gente tem que vestir roupa hoje? Depois do pecado, é essa a nossa realidade. Vocês entenderam? Agora vocês vão tomar um susto quanto à questão de comer para ver se Deus mudou. Olha aqui. Quando as pessoas leem o verso 3, diz assim: tudo que se move vive será para vosso mantimento. Assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. Põe o dedo. Quando as pessoas dizem isso, elas falam assim: Deus mandou ele comer de tudo. Podia comer o porco, podia comer qualquer coisa. Você sabia que Noé não comeu nenhum porco, nenhum animal imundo, nenhum? E por que Deus estava mandando ele comer isso daqui? Aonde estavam as frutas e as verduras e as ervas? Depois do dilúvio. Tinha tudo acabado, tinha virado uma lama podre em cima da terra, era ou não era? E Deus então faz o seguinte, olha lá, ó. 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Até aqui todo mundo lê. Daí para frente ninguém lê. Se você ler daí para frente, você vai entender o que Deus estava querendo dizer. Ó, certamente, veja o verso 5, requererei o vosso sangue. O sangue das vossas vidas, de todo animal requererei. Como também das mãos do homem, sim, das mãos do irmão de cada um requererei a vida do homem. Queridos, o que Deus está dizendo no verso 5? Está dizendo, olha Noé, você vai comer a carne. Sem o sangue, você vai comer carne. Foi isso ou não foi? Mas que mais que foi que ele disse no verso 5? Ele falou, cada gota de sangue de animal que você derramar, eu vou pedir conta. Está escrito isso aí ou não está? Do mesmo jeito que eu vou pedir conta do sangue da vida dos homens, de quem vocês derramaram. Por quê? Queridos, por que ninguém nunca lê isso para nós? Porque é gostoso comer carne. Essa é a verdade. Nós não queremos mexer no ponto que dói. Aí você fala assim, mas eu não derramo sangue não, quando eu compro no mercado já está morto. Eu vou fazer uma pergunta para você. Olhe bem. Se eu compro um rádio usado, roubado, e a polícia pega eu comprando, eu vou presa ou não vou? Não fui eu que roubei, por que eu vou presa? Porque eu comprei roubo, o nome disso é cumplicidade. Se eu compro uma carne no mercado, eu sou culpada dela estar lá ou não sou? Deus vai pedir conta ou não vai pedir conta? Vai pedir conta. Você sabe por quê? Gente, a razão é muito óbvia. Por acaso Deus fez algum animal para ser morto, para ser comido? Deus fez os animais para quê? Seja sincero com você mesmo. Uma vez eu estava dando estudo bíblico para uma pessoa lá no Texas, lá nos Estados Unidos. A pessoa ficou com ódio de mim mortal, nunca mais quis me ver na vida. Porque quando eu tive que explicar a respeito da comida, da carne, ele disse, imagina, Deus fez o boi foi para ser comido. Eu falei, nunca. Deus nunca fez um animalzinho para ser tirado da vida. Nunca, queridos, nunca. Você acha que Deus fica feliz de alguém enfiar uma faca na garganta do bichinho, aquele sangue correr e o bichinho perder a vida? Você acha? Consegue imaginar um Deus que você chama de Deus de pai, que você diz que ama você desse jeito? Eu preciso ficar provando na Bíblia o que para vocês? É só parar para pensar. Aliás, vocês sabiam que quando a gente colhe um pé de alface, e a gente pega e traz ele para dentro da nossa casa, leva para a geladeira, ele fica lá quantos dias? 5, 6, 10. Gente, mesmo depois de murcho, um pé de alface tem células vivas até 19 dias. Células vivas. A carne, na hora que você morre, começa a vir um monte de bicho para cima dela. Por quê? Porque ela morreu. Não tem nenhuma célula viva. Quem come coisas mortas fica com cara de morto. Quem come coisas vivas fica com cara de vivo. Agora, presta atenção na pergunta que eu vou fazer para você agora. Se você fosse Satanás,
Você vai estranhar. Ai, que horror que você está falando. Olha bem o que eu vou dizer para você. Como foi que os anjos dele se transformaram em demônios? Por acreditar nele. Foi ou não foi? Então eu vou fazer a pergunta de novo. Se você fosse Satanás, sabendo que a pessoa é o que come, o que você ia tentar estragar no povo de Deus? A comida. Quando Deus chamou um povo para fazer alguma coisa especial, ele mudou o cardápio dele. Aí as pessoas falam, mas o povo de Israel, Deus falou que podia comer carne. Agora, vamos entender o negócio? Depois do dilúvio, quantas pessoas sobraram? 8. Foi ou não foi? Lá, um pouquinho. Era 9 bilhões de pessoas no mundo naquela época e só 8 se salvaram. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Não vá com a multidão. A multidão nunca está certa. Nunca. E eu vou dizer um negócio, é muito fácil alguém chegar assim, bater no seu ombro e dizer, tudo aquilo lá é enrolação, larga de ser besta, continua comendo o que você quer. É muito fácil você encontrar quem faça isso. Mas não mostra um texto bíblico. Não mostra um detalhe. Agora, eu posso mostrar hospitais lotados de gente morrendo. Sabe do quê? Sabe de onde vem o câncer? Gente, alguém já viu alguém morrer de câncer? Gente, é um negócio triste, gente. Aquilo come a pessoa viva. A pessoa apodrece em vida. Desde quando alguém de nós foi feito para morrer em vida? Apodrece, fica saindo podridão mesmo da pessoa. Sabe por quê? Porque a célula, ela cansou de lutar contra as desgraças que colocou dentro dela. Se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Quando a gente come o que não presta, o nosso organismo luta, até um dia que ele fala, agora eu vou te matar. Isso de todas as maneiras, queridos, de todas as maneiras. E agora eu quero falar para as mulheres, essa igreja está lotada de mulheres. No domingo, no sábado à noite, eu falei um negócio aqui. Não foi aqui, foi lá onde eu fui pregar. 67% do mundo é sexo feminino hoje. E isso é outra profecia se cumprindo na Bíblia. Meu pai, quando a gente era criança, lia para nós na Bíblia, no final dos tempos terá 7 mulheres para cada homem. Está escrito isso na Bíblia. E algumas pessoas podem até achar bom, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Cuidado, muito cuidado com o que você acha bom. Presta bem atenção aqui no que eu vou dizer. Aí, por que haveria tantas mulheres? Por quê? Hoje está cheio de mulher no mundo, cheinho. Queridas, na mão de você está a responsabilidade do que coloca no prato. Não adianta ficar dizendo, é meu marido, não sei o quê. Quer que eu diga? Eu casei com um gaúcho, comedor de carne, comia carne 3 vezes por dia. Ele está aí para dizer se não era verdade. E depois de muito joelho no chão, para mim também, porque eu gostava muito de carne, mas no dia que eu entendi algo que vocês vão ler hoje, no dia que eu compreendi a seriedade que é isso para minha vida, porque o que eu como me modifica. Gente, a carne nos deixa animais. A carne não nos permite vencer os pecados. Quando a gente come errado, a gente não tem força para vencer o pecado. Quando você come um suco bem cheio de açúcar, sua mente fica toda atrapalhada. Por isso Satanás, ele olhou e falou assim, eu preciso acabar com eles. E o jeito que eu vou acabar com eles é mudando o cardápio dele. Toda vez que Deus chamava um povo, mudava o cardápio. Ele falou, então eu vou mudar o cardápio também. Tudo que Deus faz, ele imita. Aí ele tentou fazer do suco de uva tão bonito, o que ele fez? Deus deu as frutas e as verduras, deu essa comida saudável, o que ele deu? A comida. Ou não é? Não é só uma questão de gosto. Por que comer alguma coisa que mata? Vós sois o templo do Espírito Santo, se alguém destruir. Responde para mim. Se não for ponto de salvação, então nunca precisaríamos ter ouvido nada sobre alimentação. Toda vez que você come algo, é a tua cabeça que é afetada. Quando você acaba de comer, vai para o cérebro. E Satanás sabe que se ele enfia coisas que não prestam, teu cérebro fica assim, e Deus não consegue se comunicar com você. E o Espírito Santo vai para onde? Ele se manda. Como é que ele vai ficar num corpo bêbado? Você fala, mas eu não bebo. Mas se você entupir seu corpo de açúcar, você vai ficar bem bêbado.
O efeito é quase o mesmo dentro do cérebro. Se você comer um pratão de carne, gente, a carne é uma das coisas mais saborosas que existe no mundo. Mas por acaso nós temos que ir atrás do sabor? Agora você vai tomar um susto numa coisa. Vai lá em Êxodo, com o povo de Israel agora. Êxodo capítulo 15. Gente, são só mais alguns textinhos e a gente vai embora, tá? Por favor, queridos, ó. Êxodo 15. Olha o que Deus diz aqui, por favor. Bem depressinha. Êxodo 15, verso 26 em diante. Olha aqui, queridos, por favor. Êxodo 15, verso 26. Disse ele, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Você sabe quais são as doenças que tinha nos egípcios? Sabe? Que Deus falou, olha, não vai ter nenhuma em vocês se vocês obedecerem o que eu peço. Por acaso as leis de saúde são leis de Deus ou não são? Mas aqui Deus disse que é para a gente obedecer todas as leis, os estatutos e tudo dele. Foi ou não falou? Que só assim você não ia ter doença. Foi ele que falou, não fui eu. Foi ele que falou, não foi? Olha quais são as doenças do Egito. Doenças obesidade. É uma doença que Deus lançou sobre o Egito. Colesterol alto. Doenças do coração. Cavidades ósseas, que é câncer. E cáries. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe como você ficar doente, presta atenção, de algo maligno, não existe. Não existe. E correr para Deus e pedir, se você estiver seguindo as leis de saúde, e Deus não te curar. Sabe por quê? Porque a palavra dele está nisso. E ele é tão fiel que ele obedece o que ele fala. Quando ele fala, ele obedece. Mas sabe o que acontece conosco? A gente não segue. E corre para Deus e pede, Senhor, tem misericórdia de mim e me cura disso. Como que Deus pode curar você se você não quer ser curado? Agora continue indo aí em Êxodo 16. Desce sua cabeça e lê aqui, ó. Êxodo 16. Verso 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Presta atenção no verso 3. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxeste a esse deserto para morrermos de fome e toda esta multidão. É o povo que estava dizendo para Moisés, né? Você sabe quem era que estava falando isso para eles? Sabe quem era? Claro que era Satanás por trás deles, mas quem que estava? Você vai voltar em Êxodo, mas vai lá em Números 11. Vai lá, querido. Números 11, verso 4. Números é um pouquinho para frente. Olha quem era que no meio do povo estava pedindo o alimento que Deus não queria dar. Números 11. Verso 4 em diante. Queridos, presta bem atenção aqui para você entender por que é que nós sofremos. Números 11, verso 4. Posso ler? Ainda estou vendo alguém andando, a página da Bíblia, não tem problema. Eu só quero que você leia junto. Tá? Todo mundo achou? Números 11, verso 4. O populacho, quem era esse populacho? Ó, que estava no meio deles, no meio do povo de Israel, veio a ter grande desejo de outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo, quem nos dará o quê? Carne a comer. Quem que era esse populacho? Que estava no meio. Os egípcios. Continua lendo, ó. Lembramos-nos dos peixes do Egito que comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres e das cebolas e dos alhos. Agora toma um susto no verso 6. Mas agora estamos definhando e nenhuma coisa temos e vemos senão este maná. Quem era que tinha dado maná para eles? O que o povo queria? Quem que era o povo no meio dos outros que estava fazendo os outros querer carne? Os egípcios. Queridos, não é diferente hoje. Se nosso coração, volta lá para Êxodo 16,
Se nosso coração anseia o que Deus não deu para nós comermos, ainda há muito de egípcio no nosso coração. Aí você pode dizer, Maísa, mas foi Deus que lá em Êxodo, em Levítico 11, fez carnes limpas e carnes imundas. Agora você vai entender um negócio de uma vez por todas, queridos. Presta atenção aqui. O povo do Egito era um povo miserável. Era o povo que seguia o assim eu penso. Tá claro para vocês ou não? Tá claro? O povo de Israel que estava no Egito foi lá para o Egito para ensinar quem era o Deus verdadeiro. Lembra da família de José, família de Jacó, lembra? Que foi lá para o Egito? Tá lembrado ou não? Quando eles chegaram no Egito, passaram um tempo bem bonzinho. Daqui a pouco eles começaram a imitar o povo do Egito. Se vestia igual ao povo do Egito. Andava igual ao povo do Egito. Esqueceram do sábado. Esqueceram de tudo e até comiam igual aos egípcios. 87 anos eles ficaram igualzinhos aos egípcios. Sabiam disso? E ficaram tão iguais que eles se tornaram escravos. Sabe por que o povo se tornou escravo? Não foi porque o faraó não gostava deles, foi porque eles largaram o Senhor. E aí sabe o que aconteceu? Deus vai lá e tira aquele povo 400 e poucos anos. Me diga uma coisa. Alguém aqui sabe o que é ser escravo? Sabe, não? Meus ascendentes eram escravos. Um escravo não pode comer uma banana na hora que quer. Um escravo não pode dizer assim, peraí que agora dá licença que eu estou cansado, comer a banana. Não existe isso. O escravo tem que trabalhar o tempo inteiro. É ou não é? É assim. Queridos, o povo de Israel não podia parar no sábado, eles eram escravos. Eles não podiam comer o que queria. Quando eles saem de lá, por acaso eles iam em escola? Era um povo como? Inculto. Era um povo que não sabia ler nem escrever. Era um povo muito burro, gente. O povo de Israel, quando saiu do Egito, infelizmente, quem se entrega às coisas erradas, perde toda a bênção de Deus. E foi assim com o povo de Israel. E Deus tira eles de lá do Egito e fala, eu vou ensinar tudo de novo. E quando traz eles, a primeira coisa que Deus dá para eles foi o quê? Maná, gente. Deus deu para eles a alimentação que Deus queria que eles comessem. O que foi que eles falaram? Não queremos isso, queremos carne. Foi ou não foi? E aí Deus mandou um monte de codorniz. Deus mandou porque ele queria ou porque o povo queria? Queridos, a coisa é muito séria. Aí o que acontece? O povo queria tanto carne que Deus chega para eles e diz assim, ok, já que vocês querem comer, eu vou dividir entre animal limpo e animal imundo. Existem 3 tipos de alimentos. Olha bem o que eu vou dizer para vocês. Os condenados, os tolerados e o ideal. Entenderam isso? Qual é o alimento ideal? Qual é o tolerado? Deus não quer, mas você quer? Qual é o tolerado? Carnes limpas. Qual é o condenado? Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Que tipo de gente você é? Você está indo para o céu ou quer ficar no Egito? Você é escravo? É? Você é gente assim da mente muito pequena que Deus precisa chegar e falar, tá bom, vou fazer o que você quer. Ou você está aqui para servir a Deus? Você entende? Aí quando chega, gente, lá na época de Daniel, qual era a comida que Daniel comia? Daniel 1, rapidinho. Abre a Bíblia aí. Daniel 1. Rapidinho, é bem facinho. Daniel 1. Olha lá, gente, que coisa interessante. Daniel capítulo 1. Olha o que a nossa Bíblia diz. Queridos, em nome de Jesus, eu peço para vocês, em nome do Filho de Deus, tome isso por responsabilidade que vocês vão ler. Porque estas coisas, gente, faz toda a diferença na nossa vida. A nossa vida espiritual fica outra quando a gente obedece a Deus. Por acaso, Deus ia te negar uma coisa que é boa? Tem muita gente conversando.
Ó, deixa eu perguntar de novo. Por acaso Deus ia te negar alguma coisa que é boa? Eu vou fazer a pergunta de novo. Por acaso Deus negaria para você alguma coisa boa? Não. Se fosse bom, Deus não te daria? E por que Deus fala, não faz, filho? Porque Ele sabe que você seria melhor sem isso. Vai lá, Daniel 1, verso 12. Ó, lê, Daniel 1, verso 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Qual era a alimentação que Daniel comia? Cadê a carne? Aí vocês falam assim, mas ele ia ficar fraco. Ia ficar bem fraco. É fraco? Continua lendo. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens, que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. Ele concordou com isso e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores. Estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. De sorte que o guarda tirou a porção do manjar do rei e o vinho que devia beber, e lhes dava somente o quê? Legumes. Ora, a estes 4 jovens, o que Deus deu? Leia aí o verso 17. Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. Queridos, por que Deus abençoou a escolha desses jovens? Por quê? Porque essa era a escolha de Deus. Quando você honra o que Deus pede. Agora vai outra coisa interessante. Eu preciso que você compreenda isso. Quem pode colocar esse quadro aqui para mim? E eu peço a sua atenção mais 5 minutos, como vocês estão prestando atenção até agora. Olha bem, quando Deus chamou Sansão, o que foi que ele pediu para a mãe dele? E tinha mais uma coisa, não beber vinho, nem bebida forte, o que mais? Não comer comidas imundas. Quando Deus chamou João Batista, ele fez o que com o cardápio de João Batista? Ele era completamente vegan. Totalmente vegetariano. Vegan é completamente vegetariano, não come nem ovo nem leite. Por que Deus, para alguns, Deus dá aquele aperto? Por quê? Quando chamou o povo de Israel, deu uma alimentação especial. Todo mundo que tem um trabalho especial, Deus muda o cardápio deles. Eu vou fazer uma pergunta. Qual é o povo na terra que tem a maior e mais séria responsabilidade? Que tipo de alimentação Deus deu para esse povo? Agora vocês vão entender o que me fez mudar completamente a alimentação. Eu sou adventista há 45 anos. Agora, olhe bem. E eu era meio convertida. Falava, não tem problema, de vez em quando eu não como em casa. Com o tempo eu passei a não comprar nem em casa, né? Eu não como em casa, mas quando eu chego em casa de alguém eu como. Tudo bem, não tem problema. Ah, não, eu viajo muito, passo a vida toda viajando. Eu vivia dizendo uma série de coisas, mas eu era meio convertida. Tá entendido? Agora presta atenção, pela graça de Deus, para você compreender. Você se lembra? Todo mundo consegue ler isso aqui? Festas de Israel. Lembra disso aqui? Ó, eu não tenho tempo de explicar uma por uma, mas eu vou escrever o nome das festas. As festas de Israel, a primeira era a Páscoa, tá? Lembra que o povo tinha que guardar a Páscoa? Gente, eu vou pedir uma coisa para vocês, eu me disponho. Quem não souber entender isso daqui, me chama, eu faço todo o esforço do mundo e vou lá te explicar. Isso daqui é uma das coisas mais sérias que o povo de Deus tinha que entender. Você, como adventista do sétimo dia, tinha que saber disso. Pode me chamar, eu vou. Sento com você lá e estudo até a hora que você quiser. Mas eu vou passar rapidinho. Páscoa era a primeira festa do povo de Israel, tá bom? A segunda festa era a festa dos pães asmos. A terceira festa era a festa das primícias. Deus é que mandou. Deus falou, eu quero que vocês façam essas festas. A outra festa era a festa do Pentecostes. Todo mundo já ouviu falar do Pentecostes, né? Quem não ouviu falar das outras, mas Pentecostes já ouviu, né? A outra festa era a festa das trombetas. Depois das trombetas era o dia da expiação. Olhe bem isso daqui, não deixa nada te atrapalhar. E a última festa era a festa dos tabernáculos, tá?
Era a última festa. Rapidinho para vocês entenderem. A Páscoa, eles não podiam fazer nenhum trabalho. Era o dia que ia marcar a data da morte de Jesus. Foi o dia que eles saíram do Egito. Jesus morreu exatamente numa sexta-feira de Páscoa. Tá entendido? Jesus cumpriu esse feriado. Todos esses feriados aqui, estas festas, representavam uma parte da vida de Jesus. Uma parte do plano da redenção. Isso aqui Deus explicou para o povo de Israel. Tá entendendo? Deus chamou o povo de Israel e falou, eu quero que vocês guardem esses feriados. Assim como hoje tem Sexta-feira Santa, Dia dos Mortos, não sei o que é feriado aí para o povo do mundo. Aliás, eu quero dizer para vocês, os feriados do mundo não devem ser feriado para você, não. Dia de santo não sei o que, dia de santo não sei o que lá, Deus não pediu isso para você. Quais são os feriados que Deus pediu para você? São os que estão na Bíblia. Olhe bem, a Páscoa era para ser um feriado. O dia seguinte da Páscoa era o dia de pães asmos. O que é pão asmo? Igual o pão da Santa Ceia. Sem fermento, era para tirar todo o fermento de casa. O que fermento representa? Pecado. Era para tirar todo o pecado um dia depois da morte de Jesus. E primícias. Primícias era para pegar o primeiro fruto da terra e apresentar perante Deus. No terceiro dia, ó. Num dia da Páscoa, o dia seguinte era dia dos pães asmos, e depois o terceiro dia era das primícias. O que significa essas tal das primícias? Que a primeira coisa que você recebe tem que dar para Deus. Representava os primeiros frutos da terra que seriam dados para Deus. Quantos de vocês sabem, Jesus morreu na sexta-feira, Jesus ficou como pão asmo sem fermento nenhum, dormindo na terra, e depois ele se levantou no primeiro dia da semana, no terceiro dia, não foi? Foi isso ou não foi? Se levantou. Quando ele se ressuscitou, quem ressuscitou junto com Jesus? Vocês sabiam que teve gente que ressuscitou junto com Jesus? Está escrito isso na Bíblia. Sabiam disso? Queridos, vocês precisam saber disso. Está escrito lá em Mateus. Na ressurreição de Jesus, as sepulturas se abriram e gente se levantou. E gente se levantou e entrou dentro da cidade e disse, nós ressuscitamos com ele ressuscitou de verdade. Sabia disso? E aonde ficaram essas pessoas? Sabia disso, Lucas? Que já teve gente aqui, na hora que Jesus ressuscitou, bum! Um monte de gente ressuscitou. Entrou em Jerusalém. E depois elas ficaram aqui na terra morando? Queridos, Jesus levou elas para o céu. Você sabia disso? Por quê? Elas são as primícias, os primeiros frutos da terra que Deus falou. Pai, agora tome um susto que eu vou lhe dizer. Quando Jesus ressuscitou, ele subiu em direção ao céu. Havia um grupo de anjos desse lado e um grupo aqui esperando Jesus. Tinha 33 anos que Jesus não ia ao céu. Olha bem isso aqui. E aí os anjos estavam, eles tinham composto um hino. E eles estavam lá contentes, lá vem vindo Jesus, lá vem vindo. Aí um grupo de anjos cantava assim, quem é este Rei da Glória? Aí o outro grupo cantava, é o Deus forte e poderoso, este é o Rei da Glória. Aí eles cantavam, mas quem é o Rei da Glória? Ele é aquele que venceu, é o poder. Então eles ficavam cantando, enquanto Jesus passava no meio, em direção ao Pai. Gente, isso me enche o coração. Quando Jesus chegou e foi entrando no céu, todos os anjos estavam felizes demais, cantando, cantando, cantando. E Jesus foi entrando. Quando ele entrou e foi chegando na presença do Pai, ele tinha, olha que coisa fantástica, estava levando o grupo de pessoas. Disse, Pai, cumpri o meu trabalho. Aí o Pai disse, muito bem. Diz que os anjos vieram com uma coroa para coroar Jesus como Rei do Universo. Sabe o que foi que Jesus falou? Ele disse, não posso. Os anjos tinham um hino composto, prontinho, esperando para coroar Jesus. E então Jesus falou, não, Pai, ainda não. Ele falou, por que, meu filho? Porque eu ainda tenho alguns que não estão aqui, que estão lá na terra e que precisam ver esse momento. Sabe quem era? Você e eu, querido. Jesus não aceitou ser coroado enquanto você e eu não estivéssemos lá. Não é fantástico um negócio desse? E aí ele mostrou, Pai, aqui está a prova da minha vitória. Eu venci a morte. E ele levou essas pessoas, queridos. Não é fantástico uma coisa dessa? Por isso Jesus, já desde o povo de Israel, mandava as primícias. Aí depois, 50 dias depois, tinha o Pentecostes. Pentecostes, eles comemoravam o dia que Deus deu a lei. Está entendendo? O dia que Deus deu a lei para eles. Esse Pentecostes foi o mesmo dia que caiu o Espírito Santo sobre o povo dos discípulos. Lembra? Agora continua. As trombetas. Quando foi que esse dia de trombeta? Sabe o que acontecia no dia da trombeta? O sacerdote vinha fora do templo, tocava a trombeta assim, 10 dias antes do dia mais importante
do povo de Israel. Olha aqui qual era o dia mais importante do povo de Israel. 10 dias antes vinha lá fora, o sacerdote tocava bem alta a trombeta. Aí as pessoas, a trombeta tocando. Daqui a 10 dias vai ter o dia do juízo. No outro dia vinha o homem e tocava a trombeta de novo. Daqui a 9 dias. No outro dia, vai ter daqui a 8 dias. Agora pasmem o que eu vou contar. Sabe por que tocava a trombeta, irmão? Para o povo começar a pensar e tirar todos os pecados. Porque no dia da expiação, era o dia do juízo final. Esse dia, vinha o sumo sacerdote, não era o sacerdote, era o sumo sacerdote. Vinha lá fora e dizia assim, hoje, quem não tiver resolvido o seu pecado, vai morrer. Dias das trombetas era uma prefiguração, um exemplo do dia em que se começou a dizer, está chegando o dia de começar o juízo. Isso aconteceu em 1793, quando ali começou todo mundo a pregar. Ali, lembra aquele povo antes de Guilherme Miller, até 1833, lembra disso? Quando o povo começou a pregar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Só que esse dia da expiação aqui vem uma coisa importante para você saber. Começou em 1844. Aonde está escrito isso na Bíblia? Daniel, queridos, capítulo 8 e 9. Está escrito do dia da expiação, é a coisa mais correta que tem. Esse dia da expiação, aqui vem um negócio importantíssimo. Começou o dia da expiação. Gente, ninguém se mexe agora. Se você não entender isso, você não vai entender por que da carne. O dia da expiação, Jesus pegava e falava para o povo, no dia da expiação, eu quero que todos vocês tirem as joias. Por quê? Eu quero que vocês troquem as roupas. Fiquem limpos. Não comam manjares. Não se alimentem de coisas que vocês querem. Tem que comer o que eu quero. Nesse dia da expiação, eu quero que ninguém faça nenhum trabalho. Que mantenham-se corretos. Porque qualquer que não fizer isso será eliminado do meu povo. Queridos, profeticamente, em que dia nós estamos vivendo? É o juízo. Nós estamos desde 1844 vivendo o dia da expiação. Porque Jesus está onde? No lugar santíssimo fazendo juízo. Tá ou não tá? Queridos, gente, por que a gente não pode usar joias? Por que a gente tem que cuidar com o que come? Nós estamos vivendo o grande dia da expiação. Nós somos povo especial, gente. Nós não somos um povo comum. Nossa alimentação não é comum. Nossa roupa não é comum. Nossa linguagem não é comum. Nossas escolhas não são comuns. Nossos casamentos são sagrados. Nossas panelas são sagradas. Nossos pensamentos são sagrados. Se não for assim, você está perdendo tempo. Ou você quer deixar um pedacinho para Satanás? Quer que eu lhe conte uma coisa? Quer que eu lhe diga uma coisa bem clara agora? Um dia, conta uma lenda que Satanás foi expulso de uma casa. As pessoas oraram muito e Satanás foi expulso. E ele vinha todo dia na porta, por favor, deixa eu entrar de novo. E as pessoas da casa, mas você já foi expulso daqui, vai embora. E ele vinha de novo, batia na porta, me deixa entrar, eu quero entrar. Ele falou, não, você não entra, você não entra, você não entra. E todo dia no mesmo horário ele vinha, me dá licença que eu quero entrar, me dá licença que eu quero entrar. Até que um dia o dono da casa falou assim, olha, eu não aguento mais você vir pedir para entrar. Porque você sabe uma qualidade que o diabo tem? Ele é insistente. E então ele ali na porta, o dono da casa falou, o que eu faço para você nunca mais voltar? Ele, me deixa entrar aí e botar só um preguinho. Ele falou, só isso que você quer? Você nunca mais vem mexer a paciência? Ele, não, nunca mais. Ele falou, tá bom, entra aí. E ele foi lá no cantinho mais longe que tinha, e botou um preguinho escondido lá no canto onde ninguém via e foi embora. E sumiu mesmo, ficou anos e nunca mais ninguém viu ele. Quando foi um dia, estava todo mundo comendo dentro de casa, a porta se abriu e o diabo entrou sem pedir licença. E saiu andando e foi direto para o que você está fazendo aqui? Psh, cala a boca. Eu tenho um lugar aqui dentro que é meu, ele falou. Aquele prego é meu. E ele entrou com uma carniça na mão e pendurou lá. E ninguém conseguiu ficar dentro daquela casa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um preguinho, se você deixa,
um preguinho. 99% salvo é igual a 100% perdido. Por que, se você quer servir tanto a Deus, por que você não entrega para Deus essa área da sua vida? Essa que decide todas as outras. Quem não vence o apetite não vence mais nada. Irmã, vem cá, por favor. Me ajude agora, eu preciso que a senhora leia isso daqui. E eu queria pedir ao meu marido que colocasse também. Irmã, você pode me ajudar lendo este pedaço aqui para mim, ó? O livro é Eventos Finais, tá? Dá uma lida aqui para mim, ó. Pode tirar para mim, por favor? Isso. Agora, irmã, você faz essa gentileza. Essa parte. Ok. Eu vou ler agora, ó. A irmã vai ler e nós vamos colocar ali. E vamos ler também, tá? Pode ler, irmã? Deus está procurando levar-nos de volta. O microfone dela, por favor. Eu quero que vocês prestem atenção. Alguém saiu, mas foi necessário. Agora volte a prestar atenção. Por favor, presta atenção nisso aqui. Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. O que a senhora leu, irmã? Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. Continua. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. O que você achou isso? Entre quem? Gente, por que o povo que está esperando Jesus vai ter que deixar de comer carne? Por quê? Porque você está tentando voltar a ser como era Adão. Você está tentando ir para o céu, não voltar para o Egito. Está claro para vocês ou não, queridos? Eu sei que isso daqui está chamando sua atenção. Eu preciso que vocês compreendam aqui um detalhe. Por que Jesus quer que as pessoas que vão ficar aqui nos últimos dias não comam carne? Porque isso é antinatural. Deus nunca pediu para você comer isso. Porque isso estraga você. Porque você é o templo do Espírito Santo. Porque quem destruir o Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, Deus destruirá. Porque se você não acostumar aqui a comer que nem vai comer no céu, você não vai querer ir para o céu. Não é lógico? Qual é o tempo que você vai querer mudar? Quando no dia que Jesus voltar, nunca você vai mudar. Sabe por que não? Abre seu ouvido agora. Presta bem atenção comigo, queridos. Se você não mudar sua alimentação, você não vai conseguir vencer os pecados. Porque quem não vence o apetite não vence mais nada. O apetite é a primeira coisa que nós temos que vencer. Irmã, eu quero que você continue lendo. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Procurar agir de que maneira, irmã? Firmemente neste sentido. Por quê? Mas as pessoas não falam, irmã, que não tem importância, que isso não é um problema. O que é dito aí? Para a gente agir firmemente nesse sentido, não é? Continua. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. Entre que povo? Que está aguardando o breve aparecimento de Cristo. Uau, continua, irmã. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Há os que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. O que diz aí? Eu não entendi. Irmã, a senhora poderia, por favor, me dizer? O que a gente está arriscando quando a gente come carne de animais? A saúde física, mental e espiritual. Se alguém destruir o santuário do Espírito Santo, Deus o... Fui eu que disse isso? Não, queridos. Quando a gente come o que não presta, joga um veneno dentro da gente está destruindo o Espírito Santo ou não está? O templo do Espírito Santo, tá ou não está? Continua. Muitos que agora estão apenas meio convertidos. Era eu, irmã. Essa era eu. A senhora está me descrevendo. Eu também. Continua lendo. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles.
eu queria que vocês me respondessem o que significa esse texto. Por favor, queridos. Muitos que agora são somente meio convertidos na questão de comer carne vão sair do povo de Deus para não mais andar com ele. Está escrito isso aí, irmão, não está? Fui eu que inventei? Por acaso, irmãos queridos, eu poderia saber disso e ficar quieta? Você quer vencer? Você quer mudar de vida? Quer se tornar forte perante o Senhor? Muda isso, queridos. Muda isso em nome de Jesus. Transforma isso em casa. Começa a fazer mudança. Hoje nós trouxemos uma coisa para vocês comerem que nós fizemos lá no sítio. E quem descobrir o que é, vai ganhar um CD meu, tá bom? Meu amor, um CD de pregação ou de música? Um CD de música. Você vai levar para casa. Quem descobrir o que é, porque eu vou mostrar para você como é tão fácil comer com a coisa mais simples que tem, com a comida mais saborosa e mais gostosa. Nós trouxemos, minha mãe e eu que fizemos. Queridos, eu quero dizer para vocês, mudem, é tanta coisa gostosa que tem para fazer. Tanta coisa boa que Deus deu para nós. Deixa os alimentos das trevas, começa com os alimentos da luz. Deixa de comer coisa morta, começa a comer coisa viva. Começa a comer que nem vai comer a gente do céu, as pessoas que vivem no céu. Abra sua Bíblia em Isaías 66, rapidinho para você ver uma coisa. Irmã, eu quero que você veja junto comigo, querida. Depois eu te dou esse livro aqui para você copiar para os outros, tá? Porque eu não tenho como ver toda essa situação. Olha, Isaías 66. Vejam para mim, por favor. Eu preciso mostrar um detalhe para vocês. 66, verso 1 em diante. É o último texto e nós vamos nos ajoelhar para ir embora, tá? Todo mundo com olho na Bíblia agora, por favor, queridos. Olha o que Deus diz aqui. Assim diz o Senhor. Quem que está dizendo? O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Ele diz, eu moro lá em cima, mas eu piso em cima da terra, né? Continua. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas estas coisas? Ele está falando da natureza, né? E assim vieram a existir, diz o Senhor. É para este que eu olharei, para o humilde e contrito de espírito, o que treme da minha palavra. Agora tome um susto no verso 3. Mas o que sacrifica um boi é como o que mata o quem? Queridos, alguém de vocês já tinha lido isso na Bíblia? Meus queridos, por que foi que as pessoas comiam carne no passado? Eles não estavam vivendo o dia da expiação. Eles não eram o povo dos últimos dias. E as carnes não eram tão contaminadas, queridos. E também porque o coração era duro. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Está na hora de mudar pela graça de Deus. A gente tem que se humilhar perante Deus e dizer, Senhor, a tua vontade e não a minha. É o que o Senhor quer e não eu. Você quer agora se ajoelhar perante Deus e pedir, implorar, clamar para Deus, Senhor, me ajuda a mudar nesse sentido? Me ajuda a comer que nem comeria se eu estivesse no céu? Vamos nos ajoelhar agora e pedir isso para Deus? Vamos lá. Vamos nos ajoelhar.